Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, esteja em nossos corações, em todos os momentos da nossa vida, em nome do Todo-Poderoso. Amém. Amados irmãos e amigos, ontem nós estudamos sobre as nossas vidas com Deus. Hoje nós iremos fazer um estudo um pouco que há muitos anos eu não ouço falar. É o trono branco, escrito em Apocalipse, no capítulo 20, versículos a partir do 11, né? Então, meus amados, a Bíblia nos mostra as consequências daqueles que são fingidos, enganosos, mentirosos, e que Deus já nos dizia que eles iam se revelar no dia a dia das nossas vidas. Então, estes últimos dias estão chegando ao fim, não é? Você observe que muitas revelações, pastores deixando totalmente a sua vida ao lado de Cristo, não é? E indo para o outro lado, outros que estavam em cima do muro desceram para o lado errado e a vida continua. Por isso, nós iremos despertar sobre essa revelação de João, no Apocalipse 20, que nos diz, não é? Que esse livro é muito importante que nós o conheçamos, porque ele descreve uma cena de julgamento, de destruição dos mortos. Sim, porque existem mortos e vivos. A santidade de Deus não aceita a impureza daqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida. Esta cena deve ser interpretada primeiro no seu contexto do castigo. Sim, castigo daqueles que rejeitaram, daqueles que se tornaram inimigos dos santos nos tempos atuais e nos próximos. E a data dessa composição do Apocalipse tem valor, tanto para a nossa instrução sobre o nosso julgamento que teremos diante do trono de Deus. No versículo 11 do capítulo 20, ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não é? Esse acontecimento já será após a vinda de Cristo e buscar a sua igreja. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Olha aí, meu irmão, esse trono vai julgar todos. Mas existe um grande número que já foram julgados, já foram absolvidos e agora estão atrás. Porque a Bíblia nos diz que os justos julgarão os ímpios. E os justos agora serão jurados. Os juízes serão os 12 da tribo de Israel. E no centro, o juiz que determinará a sentença será Jesus. O trono branco aparece somente aqui, não há em outro lugar, mas a ideia do julgamento divino aparece em diversos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O trono mostra o domínio e o branco representa a santidade.
Muitas das vezes encontramos declarações de justiça divina contra indivíduos ou povos aqui na Terra. Outras vezes, a imagem, né? Muitas das vezes, encontramos declarações também de justiça, porque a justiça divina vem contra indivíduos e esses povos aqui na Terra. Portanto, meu amigo, é preciso ter muito cuidado e ler a Bíblia. Outras vezes, a imagem é do julgamento final. Muitos estudiosos interpretam esse trecho como julgamento final, e certamente será. Certamente, algumas das ideias apresentadas aqui poderão ser aplicadas ao julgamento final, mas, como temos feito desde o início do nosso estudo deste livro, devemos procurar primeiro a aplicação no contexto, antes de fazer outras aplicações dos princípios aqui ensinados. Portanto, todo cuidado é pouco para nós não fugirmos daquilo que o Senhor Deus quer que realmente nós saibamos, que nós aprendamos e que nós tenhamos consciência real daquilo que irá acontecer. As profecias estão se cumprindo. Maremotos, terremotos, guerras, né? Discórdias nos lares, pai matando o filho matando o pai. Essa semana, aquela pastora que foi condenada, diz que por ter mandado os filhos matar o próprio marido, mataram-na na prisão. Assassinaram, certamente com muita crueldade. Alguns jornais dizem que ela morreu, somente morreu. Mas inicialmente, alguns noticiários disseram que ela havia sido assassinada. Portanto, não nos cabe agora julgar, porque ela irá passar certamente pelo trono branco, estará diante do trono branco, de cuja presença, não é? Ninguém se livrará de Deus. Deus estará ali julgando os ímpios, porque os justos serão jurados. Amém? Numa segunda aplicação, a vinda do dia de Deus, no final dos tempos, causará que a criação seja desfeita. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, 13. Ainda no versículo 20 do livro de Apocalipse, ele nos diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros da vida, no livro da vida. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos, existem sempre dois olhos que nos enxergam, que nos veem. Não adianta se preocupar com o que falam de você, como lhe julgam. Não adianta. Seja você mesmo diante da face de Deus. E ele ainda diz: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono branco. Aí eu pensei, veio à minha mente, aqueles pastores que apoiaram a diversidade do Brasil nos nossos dias. Aquele perseguidor, aquele destruidor da palavra de Deus está no poder. E pastores o reverenciam. Cristãos, pseudos cristãos o reverenciam. E eu lhes pergunto, o que será deles diante de Deus? O que acontecerá com eles na vinda do Cristo, o verdadeiro Filho de Deus? Portanto, meu amado amigo, é bom que você que caiu, levante a cabeça para os céus, curvem os seus joelhos e clamem por perdão e saiam dessa igreja, desse pastor, porque estão todos na perdição, segundo a palavra de Deus. Está aqui, escrito, e você pode ler. Portanto,
grandes e pequenos, estarão diante do trono branco. Vi também mortos, não é? A tendência, meu amigo, de muitos comentaristas é ver que a ressurreição no último dia e o julgamento final. A Bíblia claramente ensina que haverá uma ressurreição de todas as pessoas e um julgamento perante um tribunal. E agora o tribunal é de Cristo. Não haverá injustiças. Será um julgamento justo. Neste trecho podemos ver alguns princípios que aplicam-se ao julgamento final. Preste bem atenção. Parece mais coerente fazer a aplicação inicial no contexto da derrota do diabo e seus aliados perseguidores dos cristãos dos nossos dias. O paralelo com Daniel continua a nos orientar, sugerindo que o contexto do governo romano, o quarto animal, ainda determina a aplicação principal. E quais são a aplicação principal? Os mortos, nesse caso, seriam aqueles que se dedicavam à besta. A besta, sim, a Satanás. Não há dimensão aqui de galardão para os infiéis, somente de condenação dos ímpios. Na primeira ressurreição de capítulo 20, versículo 5, os adoradores do Cordeiro foram exaltados para reinar com ele, meu amado. Os seguidores do Cordeiro, os seguidores de Cristo, foram exaltados para reinar com ele. E você, meu amigo, você, meu ex-irmão, porque se não houver conversão, você não pedir perdão e não voltar, posso dizer, você não é mais irmão em Cristo. Você é uma decepção de Cristo. Portanto, preste bem atenção no que você está fazendo. Procure ler Daniel 7:10. Enquanto o livro da vida representa uma lista dos salvos, leia também Daniel 12:1, Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 21, 27. Deu o bar os mortos que nele estavam, a morte e além entregar os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Portanto, é bem claro, meu amado, o que Deus quer de cada um de nós. Fidelidade, lealdade, confiança, fé. Sem esses atributos, nada nós teremos das mãos de Deus. Só a verdade nos libertará. Porque Ele é a verdade e a vida. E ninguém chega ao céu senão por Jesus Cristo, o Filho do Deus verdadeiro e todo-poderoso. O mar deu seus mortos, né? A terra também deu seus mortos, todos ressuscitaram. No mar, muitos cristãos foram mortos, principalmente nas guerras. Né? Na Segunda Guerra Mundial, muitos navios foram a pique, afundaram e morreram todos. E os que ficavam vivos, segundo alguns historiadores, segundo a história, os barcos, os navios vencedores vinham e aqueles que estavam ainda nadando, procurando se salvar num pedaço de madeira, num pedaço de qualquer coisa, eles metralhavam para que fossem mortos. Portanto, poucos ou nenhum saíram vivos. Os que saíram vivos, eles não trabalhavam em alto mar, trabalhavam em terra. Porque os maiores combates do Brasil foi em alto mar. E muitos navios foram a pique. E muitos morreram na sua totalidade. Estes todos serão julgados por suas obras.
Os servos da besta são julgados da mesma maneira que todos serão julgados no último dia. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, 10. Deus é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Amados irmãos e amigos, continuaremos esse estudo amanhã, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim nos permitir. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.